Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de aproveitar essa época de Páscoa que nós estamos aí para celebrar, né? Domingo é o domingo de Páscoa e nós celebramos porque nós entendemos que, baseado nas Escrituras, é a ressurreição de Cristo, né? E através da ressurreição de Cristo nós temos vida e vida em abundância. Nós temos direito à salvação e direito a estar novamente com Deus, ter acesso novamente a Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. Mas hoje eu quero falar sobre o início da Páscoa. A Páscoa foi iniciada em Êxodo, no capítulo 12, a partir do momento que os hebreus, né, eles saíram do Egito, de 400 anos de escravidão, libertos por Deus através de 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito devido ao coração duro de Faraó, né? Essa é a história da libertação dos hebreus, né? Só que antes da 10ª praga, existe uma ação feita, algumas ações, né, feitas pelo povo hebreu na época e até mesmo por aqueles que se renderam a Deus, né, que através do testemunho ali de tudo aquilo que Deus estava mostrando, com certeza não só os hebreus foram libertos, né, existiam, porque o Egito naquela época tinha muitas nações, né? muitas etnias ali representadas. Bom, mas lá em Êxodo 12, a partir do versículo 21, relata uma conversa de Moisés, orientado por Deus, obviamente. Ele chama alguns anciãos e diz para eles fazerem alguma coisa. E eu quero ler essa parte. Lá, Êxodo capítulo 12, versículo 21. Lá diz assim: Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e nos altos da porta das casas. Nos batentes laterais e nos umbrais. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Aqui descreve que o cordeiro ou cabrito que eles usaram como sacrifício, eles deveriam pegar um pouco do sangue e passar nos umbrais, na porta de suas casas. E isso seria a marca para que eles fossem libertos, não sofressem o mal da morte. E o interessante nessa passagem, que não está escrito aqui, mas a arqueologia já mostrou isso, e a cada descoberta nós conseguimos ainda mais entender as coisas de Deus e tudo aquilo que Ele deixou na Bíblia para que nós pudéssemos saber qual era a sua intenção com o povo e conosco hoje. Descobriram que as casas egípcias, elas tinham portas falsas, e essas portas, elas eram exatamente assim, eram como se fossem duas portas,
tinha os umbrais na frente e que representavam uma porta, e depois tinha uma segunda porta. E essas portas eram feitas, as casas não eram todas feitas de pedra, mas os umbrais eram feitos de pedra. E nesses umbrais, nessa parte lateral das casas, principalmente nessa porta falsa, ali os egípcios tinham a cultura de transcreverem preces aos deuses que eles serviam. E alguém pode perguntar assim, tá, mas os egípcios tinham essa cultura, os judeus ali não. Pelo contrário, os judeus passaram 400 anos no Egito, 400 anos sob uma influência dessa cultura, 400 anos de escravidão, vendo todo aquele processo, aquele panteão de deuses que os egípcios tinham. Nada mais que alguns tinham ali se adequado, e a gente vê isso exatamente depois, quando eles são libertos, no episódio do bezerro de ouro, que facilmente eles trocam Deus pelo bezerro. Então aqui, e nesses umbrais, existiam preces escritas, e Deus diz para Moisés que nesses umbrais eles tinham que passar o sangue desse animal sacrificado, para que eles não sofressem mal nenhum. Passar esse sangue era dar a certeza que você estava confiando que Deus iria cumprir com a sua promessa de salvação. Passar esse sangue é dizer para uma vida anterior, uma vida uma vida pregressa de adoração a deuses pagãos, de que hoje você serve ao Deus verdadeiro. Passar esse sangue nos umbrais era dizer que só há salvação pelo sangue, só há salvação pelo derramar do sangue de um cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje nós sabemos que Jesus veio à terra, que Jesus morreu por nós e que Jesus ressuscitou, e que no madeiro ele derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos estar remidos de todo o pecado. Naquela época, eles tinham que mostrar para todos que eles estavam renunciando àqueles deuses e anunciando o Deus verdadeiro. Que a confiança antes era em vários deuses, mas hoje, a partir daquele momento, a confiança era em somente um, o Deus verdadeiro. Isso é a Páscoa, é a passagem, é a troca, é a mudança de condição, é a mudança onde que você mostra para o mundo que só existe um, e que esse um deu seu filho para morrer por nós. Essa passagem do sangue nos umbrais às vezes passa despercebida, mas ali Deus estava destruindo mais um Deus pagão deles, que era a confiança naquelas preces, que aquelas preces nos umbrais era suficiente para protegê-los do mal. Mas Deus disse: eu sou o único que posso, o único que protege. A proteção só existe em mim. Então, se vocês, antes de serem libertos, vocês têm que confiar em mim que sou o Deus verdadeiro. Então, passe o sangue nos umbrais. Apaguem da sua história essa devoção a deuses que não podem fazer nada por vocês. E comecem a confiar no Deus verdadeiro, que sou eu.
Então, Êxodo capítulo 12, 21 até o 23, é Deus mostrando que se confiar nele, há salvação. Hoje, continuamos confiando em Deus, sabendo que a salvação está novamente no derramar do sangue, mas no sangue que já foi derramado na cruz e que hoje nós podemos clamar pelo nome de Jesus e sermos salvos. Sermos salvos da morte, da verdadeira morte. Os hebreus foram salvos lá no Êxodo. E hoje, essa salvação continua disponível para mim e para você, através de Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe e que nessa Páscoa a salvação, através de Jesus, possa alcançar a tua casa. Fiquem com Deus. Um grande abraço.